Olá, meus amigos e minhas amigas do G7 Jurídico, um grande abraço a todos vocês. É um imenso prazer recebê-los aqui na nossa semana de atualização. Meu nome é Alexandre Gianluca, sou professor de Direito Empresarial do G7 e também sou o coordenador pedagógico do G7. Portanto, qualquer dúvida que você eventualmente tenha a respeito dos nossos cursos, pode me procurar nas redes sociais. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais, o meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter. Estou à total disposição de todos vocês para tratar de qualquer assunto relacionado aí aos nossos cursos, tá bom? Pessoal, na nossa aula, da nossa semana de atualização, eu vou tratar de um tema extremamente importante. Importante para quem vai prestar concurso, importante para quem advoga na área do direito empresarial, que é justamente a nova lei de franquia. A Lei 13.966 de 2019, lei que revogou a lei anterior, Lei 8955 de 94. Nós temos aqui vários pontos para tratar com vocês. A minha análise vai ser uma análise voltada para aquele que vai prestar o concurso público, né? Então a gente vai tratar de algumas questões, como que isso pode eventualmente cair numa prova, num concurso, e essa é a minha ideia, esse é o meu objetivo aqui com vocês, tá bom? Então pode colocar na tela, Charles, olha aí, semana de atualização, Direito Empresarial, Alexandre Gianluca. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que eu quero tratar com você aqui é a respeito da atualização do conceito de franquia. A nova lei de franquia ampliou o conceito de franquia, conceito esse que sempre caiu em provas, e a gente tem que ficar muito atento com isso, tá bom? Então olha aqui, olha. Nós temos aqui dois artigos, o artigo 2º da lei revogada e o artigo 1º da nova lei. O que o artigo 2º da lei 8955, qual o conceito que ele trazia para nós aqui? Ele dizia que franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente. Uso de marca ou patente. Associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócios, sistema operacional envolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante uma remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. Então aqui a ideia é que muita gente procura uma franquia porque ela não tem conhecimento de um determinado negócio, ela quer a exploração de uma marca forte, porque você vai montar uma lanchonete, por exemplo, você vai ter que criar uma marca, vai ter que emplacar essa marca junto ao consumidor, você vai ter que ter muito conhecimento de como estocar as mercadorias, como fazer os lanches, como você fazer um bom cardápio, como você fazer uma boa divulgação nas redes sociais, como você fazer o treinamento dos funcionários, como ter o contas a pagar e receber, a administração, a gestão do negócio. Então você vai ter que aprender, bater cabeça, e quando você procura uma franquia, você já tem tudo isso. O franqueador ele já tem uma expertise, um know-how daquele negócio, vai te transmitir, vai te transferir o conhecimento sobre o melhor cardápio, como fazer estocagem do produto, como negociar com os fornecedores, como fazer a gestão do negócio, treinar os seus funcionários. Você vai poder usar, licenciar a marca, tem uma marca que vai atrair o consumidor. Então tudo isso você busca por intermédio de uma franquia. Então essa aqui é a ideia, por isso que nós tínhamos esse conceito. Direito de uso de uma marca ou de uma patente, né? E a distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos. Então quando você procura uma franquia, o franqueador ele tem, muitas vezes, uma exclusividade nos seus produtos, né? Se você é um franqueado boticário, por exemplo, você tem lá a exclusividade daqueles produtos que são negociados somente nas lojas do boticário. E assim vai. Nós temos grandes franquias que têm a distribuição exclusiva de produtos. Mas também alguns casos em que a distribuição era semi-exclusiva, né? Então isso nós tínhamos aqui no nosso conceito.
E também falava que o franqueador ele vai também dar um direito de uso de uma tecnologia, como por exemplo um software de administração, de controle de estoque, por exemplo, um sistema operacional. Isso tudo era transferido para o franqueado. A remuneração podia ser uma remuneração direta ou indireta, e sempre foi destacado aqui o lance de que não tinha um vínculo empregatício caracterizado. Bom, esse era o conceito de franquia. O artigo 1º modificou isso, e vamos aqui analisar algumas diferenças. Em seguida eu vou trazer um slide ampliando um pouco mais a letra aqui. Bom, olha aqui o que diz o artigo 1º agora. Esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade industrial. Diferente, olha, aqui era marca e patente. Agora não, agora marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva. Olha, aqui antes era exclusiva ou semi-exclusiva. Agora não. Agora é exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistema de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido e detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, até aqui tudo igual, sem caracterizar relação de consumo. Aqui nada falava sobre a relação de consumo, né? Nada falava sobre relação de consumo, ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então, percebam que aqui nós temos um acréscimo, não só fala do vínculo empregatício, como também deixa mais claro isso, que não há vínculo empregatício em relação ao franqueado ou até mesmo em relação aos seus empregados, e ainda que durante o período de treinamento. Então, é isso que nós vamos analisar. Aqui está o artigo 1º da nova lei, que eu vou utilizar daqui para frente, e vamos analisar aqui o que tem de diferente nesse conceito. Bom, primeira coisa, então, é a ampliação do objeto. O conceito amplia o objeto da franquia. Antes, era só uso de marca ou patente. Agora, nós temos o uso de marca ou outros objetos de propriedade intelectual. Quando nós falamos de propriedade intelectual, o que significa isso? A propriedade intelectual é um gênero que tem como espécie o direito autoral e a propriedade industrial. Antes, a Lei 8955 só tratava da licença de marca ou de patente, patente de uma invenção ou patente de um modelo de utilidade. Agora não. Além da patente da marca, eu posso, por exemplo, ter a licença de um desenho industrial, que não estava previsto antes. Eu posso ter a licença de um software, de um programa de computador. Por quê? Porque isso envolve o direito autoral, que até então não tinha previsão legal. Então a propriedade intelectual é muito mais abrangente. Ela abrange não só a propriedade industrial, que é onde está a marca e a patente, como também o direito autoral. Tudo bem? Voltando aqui. Antes, a distribuição era uma distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, né? Agora não. Agora estamos tratando da distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços. Então, muitas vezes, alguns juristas eles discutiam o fato, por exemplo, uma franquia de uma sapataria, uma loja de sapatos, né? Essa loja de sapatos, ela comercializa não os sapatos do franqueador, porque o franqueador, ele simplesmente dá uma relação de fornecedores. Então você vai comprar Nike, você compra Adidas, você compra Democrata, você compra outras marcas, que toda sapataria tem. Então você não tem uma distribuição exclusiva, nem uma distribuição semi-exclusiva.
É uma distribuição não exclusiva. Então, como nós tínhamos o conceito anterior que falava de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, a pergunta era, e essa franquia tinha validade? Agora o objeto está mais amplo. Agora eu estou abrangendo aqui aqueles que têm distribuição exclusiva, aqueles que têm distribuição semi-exclusiva e aqueles que nem têm exclusividade na distribuição de produtos ou serviços. Tudo bem? Então, objeto mais amplo. Só que agora, preste atenção num detalhe importantíssimo. Volta aqui para a tela. Agora, nós temos também a possibilidade do direito de produção. Onde está isso, Gianluca? Vamos voltar para o conceito aqui do artigo 1º. O artigo 1º diz lá: esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços. Aqui, a lei está autorizando a possibilidade do franqueado também produzir aquele determinado produto ou aquele determinado serviço. Então, uma coisa que nós não tínhamos na lei anterior, agora temos a possibilidade por intermédio da nova lei de franquia. Ok? Voltando aqui então. Então, além da distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos e serviços, também há a possibilidade da produção de produtos ou serviços para o franqueado. Bom, item 1.2 que também trata desse conceito, dessa ampliação do conceito de franquia. A inexistência da relação de consumo entre franqueador e franqueado. Algo que não existia no conceito anterior, agora ficou mais claro, ficou positivado na lei de franquia. Não há relação de consumo entre franqueador e o franqueado. Por quê? A atual jurisprudência já vem tratando dessa questão há muito tempo, né? Para a jurisprudência, volta aqui para a tela, Charles. Para a jurisprudência, olha lá, o franqueado não é considerado a parte mais fraca em relação ao franqueador. São dois empresários. Tem o titular da franquia, que é um empresário, seja lá um empresário individual, uma sociedade empresária ou uma ERELI, e do outro lado nós temos o franqueado, que tem que necessariamente ser empresário, ou empresário individual, ou sociedade empresária, ou ERELI. Por isso a relação entre eles é uma relação de contrato empresarial, não uma relação de consumo. Volta aqui na tela. O franqueado também não é o destinatário final dos produtos e dos serviços. Pelo contrário, meus amigos, pelo contrário. Os bens e serviços contratados são indispensáveis ao desenvolvimento do seu negócio. Então, quando o franqueado recebe os produtos ou recebe os serviços, ele não é o destinatário final. Ele vai comercializar isso, né? A grande forma de remuneração dele é justamente essa, a comercialização, a negociação, a mercantilização desses produtos ou desses serviços. Então ele não é o destinatário final. Por isso que a jurisprudência vem entendendo que não há uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. Porém, para evitar alguma decisão isolada, o legislador entendeu por bem deixar positivado, então, na lei de franquia, que não há uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. Tudo bem? Bom, vamos avançar? Volta aqui para a tela. Aqui, inclusive, tem uma decisão, um agravo regimental no recurso especial 1.193/293 São Paulo, justamente tratando aí dessa questão, deixando bem claro que não há uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. Avançando aqui. Gianluca, como que isso pode cair em prova, né? Olha que interessante. Na prova da magistratura de São Paulo, e aquilo que eu disse, a minha abordagem aqui, ela é bastante focada num concurso público, ok? Então, volta para a tela aqui.
Na prova da magistratura de São Paulo, prova para juiz substituto em 2018, o examinador fez a seguinte pergunta: no contrato de franquia, letra A, não há solidariedade entre o franqueador e o franqueado em relação a danos causados ao consumidor. Com relação ao consumidor, aí não, é diferente. O que o conceito está dizendo é que não há uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. Mas o consumidor final, né, aí sim há uma relação de consumo. E a jurisprudência vem tratando essa questão como caso de solidariedade entre franqueador e franqueado perante o consumidor final. Então não é letra A. Letra B, não são aplicáveis as regras dos contratos empresariais, muito pelo contrário. São aplicáveis as regras dos contratos empresariais porque o contrato de franquia é um contrato empresarial. É uma relação empresarial entre franqueador e franqueado. E olha aqui, letra D, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em favor do franqueado. Também resposta errada. A resposta dessa questão aqui de 2018 é a letra B. Mas isso já caiu em prova antes do próprio conceito. Imagine agora com o conceito ampliado da nova lei de franquia, tratando de forma bem clara, bem expressa, de que não há uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. Tudo bem? Avançando, pessoal, ainda sobre o conceito de franquia, item 1.3. É importante destacar que o legislador reforçou o fato de que o contrato de franquia não gera vínculo de emprego, né? Antes, como que ele tratou? Tratou da seguinte forma: sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. Como que fica agora? Sem caracterizar a relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Algumas decisões isoladas também aí tratavam de uma maneira distinta a questão do treinamento, né? De que esse período de treinamento haveria aí, como o franqueador estava diretamente treinando os funcionários do franqueado, algumas decisões entendiam que havia um vínculo empregatício. Mas o legislador vem agora e de forma expressa deixa bem claro que não há relação de vínculo empregatício entre franqueador e franqueado e entre os funcionários do franqueado e o franqueador. O titular da franquia não tem responsabilidade trabalhista por vínculo empregatício de funcionários de franqueados, ok? Avançando. Temos aqui, pessoal, o item 1.4. Eu até destaquei aqui a figura do requerente. O requerente também pode ser franqueador. Isso está no artigo 1º, parágrafo 1º. Quando nós fazemos a leitura do artigo 1º, parágrafo 1º da lei, você vai ver o seguinte, pode colocar na tela. Para os fins da autorização referida no caput, que nós já acabamos de ler, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular. Com a lei anterior, somente o titular da franquia, a lei só tratava do titular, o titular de uma marca, o titular de uma patente que poderia fazer aí o sistema de franquia. Agora não somente o titular, como um requerente. Então aquele que fez o requerimento de um registro de uma marca, por exemplo, já pode começar o seu contrato de franquia. Mas antes não era assim, Gianluca? É porque a jurisprudência autorizava, a doutrina também tratava do assunto, possibilitando, dando possibilidade para essa situação, mas nós não tínhamos uma previsão legal. E quando tem previsão legal, nós sabemos que isso pode cair em concurso. Então agora fique atento, porque não é só o titular de uma marca que pode fazer o sistema de franquia. Aquele que faz o requerimento de uma marca também pode adotar o sistema de franquia.
Nossa, Gianluca, mas e se o titular da marca não obter a marca? Isso vai ter que estar na circular de oferta de franquia. O interessado na franquia vai ter que fazer a pesquisa, vai ter todas as informações na COF a respeito disso, de forma transparente, de forma clara, e ele vai correr o risco se ele vai tentar aí entrar numa franquia que ainda está em processo de registro de uma marca ou de um direito, eventualmente um direito autoral, ele vai ter que fazer essa análise antes de ingressar na franquia. Tudo bem? Mas há sim a possibilidade hoje do requerente fazer o sistema de franquia. Bom, avançando. Pode colocar na tela mais uma vez. Ainda sobre o conceito empresa estatal e entidade sem fins lucrativos também podem adotar sistema de franquia. Olha o parágrafo 2º do artigo 1º que diz aí: a franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que desenvolva as atividades. Algo que agora fica mais claro, fica expresso na lei. Na lei anterior nós não tínhamos essa previsão, né, de empresa estatal ou entidade sem fim lucrativo poder adotar no sistema de franquia, e agora nós temos expressamente isso no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Então, percebam o quão amplo está o conceito de franquia. Vamos aqui tratar mais uma questão, prova da magistratura de Minas Gerais, prova para juiz substituto 2018. O examinador fez a seguinte pergunta: no tocante aos contratos bancários e empresariais, é correto afirmar, vamos dar uma olhadinha na letra D, tá? Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, lembra que foi 2018, antes da nova lei, né? Associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. Resposta correta, foi a resposta do gabarito, mas hoje não é mais. Então percebam que esse conceito é um conceito que vira e mexe e cai em concurso, a gente tem que ficar atento. Hoje, agora não é mais só marca e patente, agora nós temos também licença de propriedade intelectual. A distribuição é exclusiva ou não exclusiva. Tem o direito de produção, né? Então tudo isso hoje tem que ser analisado nesse conceito que eventualmente vai cair daqui para frente nos concursos que você for prestar. Tudo bem? Bom, agora um assunto extremamente relevante. Item 2, circular de oferta de franquia, a chamada COF. Esse documento, ele é muito importante na franquia. Por quê? Porque ele tem as informações essenciais, aquilo que é importante, aquilo que é relevante para que o candidato a franqueado tenha acesso a essas informações e possa fazer uma análise, uma reflexão se ele se encaixa ou não no perfil ideal do franqueado, se é aquilo que ele pretende para a sua vida, se é o negócio que ele quer ter, se é o tipo de situação que ele vai ver balanço, ele vai ter todas as informações de uma marca, de uma patente, de um direito de propriedade intelectual, ele vai ter todas as informações, que processo que está, se tem algum processo contra a franquia ou não, qual que é o perfil, qual que é o investimento inicial, qual o perfil que ele vai ter que ter, qual que é o tipo de treinamento, como que vai ser a questão da remuneração, se vai ter penalidade ou não, se ele vai ter que cumprir regras, tudo isso, qual que é o histórico do negócio, tudo isso, todas as informações necessárias para você fazer uma boa análise do empreendimento, para poder ingressar ou não num determinado empreendimento, estarão nesse documento chamado Circular de Oferta de Franquia, a famosa COF. Então, por isso que nós temos que ter um cuidado todo especial com esse documento. E vamos tratar da COF porque é um assunto que não só interessa agora quem presta concurso, como também aquele que atua na atividade empresarial. Por quê? Porque os contratos de franquia e, em especial, as circulares de oferta de franquia deverão ser alteradas, deverão ser revisadas. O advogado especializado na área vai ter que fazer uma boa análise da sua COF, se você é um franqueado ou franqueador, porque muita coisa vai ter que ser alterada na circular de oferta
de franquia. Tudo bem? Bom, primeiro tópico, olha aí, a respeito da circular de oferta de franquia, o item 2.1. O prazo legal e a obrigatoriedade foram mantidos. Porém, agora nós temos uma exceção. Qual que é o prazo legal? Aquilo que nós chamamos de prazo de reflexão. Prazo de reflexão. Significa o quê? Que o titular da franquia, ele vai então oferecer esse documento para o franqueado e o contrato de franquia, o eventual pagamento, só vai poder ocorrer 10 dias depois do recebimento da circular de oferta de franquia. Então, o franqueado, o candidato a franqueado, o suposto franqueado, ele vai ter que refletir sobre aquele documento durante um prazo mínimo de 10 dias. É o que dispõe a lei anterior e está dispondo agora a nova lei. Então, 10 dias é o prazo. E há uma obrigatoriedade na entrega desse documento. Não tem como assinar um contrato de franquia sem antes ter recebido a circular de oferta de franquia. Então, tudo isso foi mantido. Vamos dar uma olhadinha aí no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 3º. Da nova lei já, tá? A circular de oferta de franquia deverá, olha a obrigatoriedade aqui, deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ou franqueador ou a empresa, a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a circular de oferta de franquia será divulgada logo no início do processo de seleção. Então, percebam que aqui agora nós temos uma exceção. Exceção que não tínhamos na lei anterior, até porque a lei anterior não previa expressamente a possibilidade de uma empresa estatal ter ou adotar um sistema de franquia, tá? Então agora, qual que é o prazo mínimo de entrega? 10 dias, com exceção, no caso de licitação, né, essa COF será divulgada logo no início do processo de seleção. Tranquilo, pessoal? Bom, então aqui mais uma observação relevante no tocante à COF. Só que nós queremos saber, Gianluca, as novidades da COF. Quais são as novidades da COF? Bom, antes nós tínhamos 15 incisos para tratar da COF. Agora são 23 incisos. Você vai tratar dos 23? Lógico que não, né? Até porque, volto a dizer, a nossa análise aqui é uma análise voltada para concurso público. Então eu vou trazer aqui as alterações que são importantes, relevantes para fins de concurso. E quais são elas? Convido você para o próximo bloco e lá vamos tratar dessas novidades. Te espero lá.